Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Sou Roberta Matias. E nesse programa, nós vamos conversar com Edson Campolina, ele que lançou nessa semana uma trilogia que ele apelidou de Trilogia Homeostasia, que são 3 curtas experimentais que estão disponíveis no canal do Edson, chamado Histórias e Estradas no YouTube. O primeiro curta se chama Devagar, o segundo Versejar e o terceiro Antônimos. Então, mais uma vez, a Roberta escreveu sobre a trilogia lá na Apostila de Cinema, fez um vídeo. Lá vocês podem assistir o primeiro desses filmes e pode ser encaminhado diretamente para assistir os outros. A Roberta também fez o texto sobre o Caminhar, que é um curta mais longo que ele lançou lá no início do isolamento social. Então, a gente também tem texto do Caminhar lá na Apostila de Cinema. Então, Roberta, como é que foi a experiência de você assistir essa trilogia do Edson, a sua elaboração do texto e o que a gente pode esperar aí dessa conversa com ele? Eu acho interessante porque o Edson parece que está indo cada vez mais por um caminho experimental, né? Como você falou. No Devagar, ele utiliza slow motion, né? No Versejar, é ele escrevendo e é como se as palavras tivessem movimento, porque ele faz uma rotação da câmera, né? na escrita dele. E no Antônimos, que é o último filme, na verdade é uma repetição de uma mesma cena, né? Que são uns pombos voando e voltando, e ele utilizando as palavras, né? Então, essa relação do Edson com as palavras e com as imagens está me parecendo, porque como eu não sei se as pessoas já escutaram a outra live que a gente teve com ele, que na verdade foi no canal dele e a gente reproduziu no nosso, o Edson ele começa como fotógrafo, né? Então, eu acho que agora ele está amadurecendo enquanto cineasta ou vídeo artista, porque, na verdade, ele tem 2 caminhos muito diferentes, né? Ele segue para o documentário ou por esses pequenos filmes que são filmes bastante poéticos, como ele mesmo gosta de dizer. Então, acho que a gente pode esperar uma conversa muito nesse sentido da maneira como ele se expressa, né, imageticamente, mas também no texto. E é isso que vem me interessando bastante no trabalho dele. Bom, é isso. Então, fiquem agora com a nossa conversa com Edson Campolina, que lançou essa semana mais 3 obras, uma trilogia. Então, vou passar a palavra para a Roberta para a gente fazer as apresentações e começar a entrevista logo. Boa noite, Edson. Boa noite, Roberta. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Roberta. Boa noite, Edson. Uma das coisas que eu reparei na sua trilogia, né? Primeiro eu queria saber qual foi a sua inspiração inicial, porque me lembrou um pouco algumas videoartes do Bill Viola e uma videoarte que eu vi numa Bienal há muito tempo atrás, principalmente o último filme. Eu não me lembro de quem era o artista, mas eram uns pombos voando na praça e era em slow motion, né? Então, essa ideia de temporalidade perpassava a obra. Então, eu queria saber se você se inspirou em alguém ou a situação mesmo pela qual a gente está passando te deu esse clique para fazer vídeos mais experimentais, né? Porque você vinha de uma série mais documental. Acho que no último filme, O Caminhar, que a gente tem lá também uma crítica, você já vai meio que migrando para essa coisa mais experimental. Então, eu queria escutar um pouco de você. Bom, Roberta, não teve nenhuma inspiração em algum artista, né? Artista visual, não. Eu já tinha alguns textos guardados e sempre tive a ideia de fazer alguma ilustração desses textos com imagem em movimento, né? Não só textos meus, como textos de poetas, né, e escritores que eu admiro.
Mas, então, assim, era uma coisa, era um projeto antigo que estava guardado. Eu acho que essa situação de distanciamento social, de quarentena, de isolamento, para mim foi oportuno para resgatar esses trabalhos, né? E até o dia em que eu tive contato com essa palavra, homeostasia, que eu não conhecia, né? E fui pesquisar e achei super interessante. Aí batizei aí essa série com esse nome. Aí passei a produzir, né, captar vídeos e captar áudios, né, para ilustrar os textos, né? Ora o texto ilustrando a imagem, ora a imagem ilustrando o texto, né? Aí depende do que veio primeiro, né? Eu acho que essa ordem aí até não importa, não. Então, assim, uma vez que a gente hoje tem essa limitação de sair para campo, para produzir, para gravar, né, eu achei oportuno resgatar isso, tirar isso do que eu chamo de calabouço digital, né, e já produzir, já expor, né? Fora isso, eu sempre gostei muito de poesia, né? Sempre li muito, eu leio poesia quase que diariamente, né? Escrevi muito, tem um certo acervo aí de textos, né? Então eu acho que não pode ficar guardado, não pode ficar no calabouço, tem que expor, tá? Então foi essa a ideia. Eu acho que o impulso final foi justamente conhecer essa palavra homeostasia, que eu acho que faltava esse batismo, né? E conhecendo essa palavra, eu acho que veio aquele batismo e já produzi essa primeira trilogia e já tem alguns outros vídeos aí em preparação. Achei interessante você falar isso, porque eu tenho uma professora que diz que enquanto a gente não consegue batizar os nossos textos, as nossas teses, etc., mesmo que seja um batismo temporário, aquilo não se reflete na nossa escrita, né? Parece que fica faltando algo para impulsionar. É uma trilogia ou você está preparando aí mais vídeos para gente? Tem mais, é uma série, né? Eu já tenho alguns textos selecionados, alguns vídeos gravados e áudios captados, né? Então, estou na fase ainda de preparação, para alguns vídeos ainda estou pesquisando alguns textos, né? E textos selecionados, ainda faltando ir a campo e produzir os vídeos. Tem muita coisa, não pode parar, né? Esses vídeos, então, que você trouxe, são todos que já estavam gravados, já estavam no seu HD aí? Esses vídeos agora não, os textos sim, já estavam prontos, né? Tem um texto que eu usei do Álvaro de Campos, os outros 2 textos são meus, né? Então eu tenho alguns textos já prontos e selecionados, e esses 3 vídeos eu gravei agora recentemente, né? Mas eu tenho outros também já gravados, né? Vídeos curtos, que aí tem todo um processo de pesquisa, né, para o texto. Às vezes você vai lendo e dá um tique, nossa, esse texto se encaixa direitinho naquele vídeo. E aí você vai juntando as peças, né, juntando os elementos. Eu queria perguntar, Edson, como que está o seu processo, né, para citar o seu curto anterior, o seu caminhar, porque a gente conversou há mais ou menos 2 meses, né, logo no começo da apostila de cinema. Você é o nosso primeiro apostila com vida, não oficialmente, né, a gente invadiu a sua live. E naquela época, né, a gente estava num ponto de isolamento em que a gente achava que a gente estava mais ou menos na metade do caminho, né? A gente ia caminhar para o final e a gente chegou nesse período já agora com uma certeza maior de que a gente ainda tem um processo longo pela frente. Então, eu queria como que como é que o audiovisual agora, né, com os seus projetos, os seus textos já formatados, as suas concepções, como que você colocou se isso já entrou numa rotina sua, né, para a gente não citar o novo normal, se você
como que você está aceitando essa situação de ser uma produção agora dentro de uma situação de isolamento e o quanto esse isolamento contribuiu para suas percepções até visuais, as suas concepções se alteraram de acordo com esse momento que a gente está vivendo? Ô Jorge, sorte minha que eu tenho muita coisa gravada, muita coisa pronta, né, para preparar, né, para fazer a pós-produção. Tanto vídeos, a gente está lançando agora o Tambores e Lamentos, né, está em fase final ainda de edição. Acho que nas próximas semanas aí deve ficar pronto. E eu tenho um outro gravado, né, que eu ainda não sei se vai ser curta ou se vai ser longa, né, que uma gravação eu gravei em 2017, né, e estava no calabouço. Então, essa situação não só a situação de isolamento, né, de distanciamento, está me proporcionando isso, porque você acaba tendo mais tempo, né, para se dedicar a isso. Isso psicologicamente é até muito bom, porque além, né, meus dias estão curtos, eles estão mais curtos, né, curto no sentido de passar rápido, né, do que antes, né? Então, isso está me proporcionando uma dedicação, né, maior. Então, assim, foi uma sorte muito grande minha ter todo esse material já pronto, já gravado para trabalhar. E eu também eu acho bastante oportuno porque o que eu levei em consideração, né, essa eu não diria proibição, a palavra correta aí eu acho que é restrição. Essa restrição que todos estão passando hoje, né, para fazer uma travessia, para viajar, para ir, né, para o mato, mas também essas manifestações culturais e religiosas que estão todas restritas, né? No caso do Tambores e Lamentos, por exemplo, né, o reinado de Nossa Senhora do Rosário, ele começa em maio e termina em outubro. Então, isso eu achei bastante interessante, bastante oportuno fazer esse lançamento agora, né, para preencher um pouquinho dessa lacuna, né? E assim como o próximo também, que é sobre as tradições, né, das romarias de carro de boi na Serra da Mantiqueira, que está gravado desde 2017, e são eventos também que ficaram restritos em 2020. Né? Então, eu acho bastante oportuno fazer esse lançamento, até como uma homenagem a essas pessoas, né? Não só um resgate, uma memória, né, que está sendo resgatada, mas também uma forma de homenagear essas pessoas. Você tem essa pegada, essa verve mais documental, né, tentando sempre homenagear algumas tradições, alguns espaços. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta que não se faz, né? Eu até levaria um puxão de orelha de algumas pessoas, mas fiquei intrigada realmente com seus últimos vídeos. Só que a gente sempre vê os vídeos a partir do que a gente tem, né? Do que a gente carrega. Então, é claro que a temporalidade, para mim, ali foi o que brotou, porque eu trabalho com tempo, né? O meu trabalho todo acadêmico tem a ver com a temporalidade. Então, os vídeos me pegaram nesse sentido. Mas eu queria saber se existe isso realmente, se você faz essa reflexão ali. Por isso que eu estou falando, é uma pergunta que não deveria nem ser feita, né? Mas se em algum momento, quando você olhou os vídeos que estão prontos, algo os uniu, né? Para além da poesia que você faz, né? É mais ou menos essa pergunta, na verdade. Sim, Roberta. Quando eu gravei os vídeos e selecionei os textos, né? Você tem uma ligação entre eles, sim. E esses primeiros vídeos, né, também eu busquei esse tema, porque a gente, né, todos nós passamos por um momento, né, onde tempo, né, o tempo
né? Hoje, eu acho que ele está sendo observado, encarado, vivido de uma maneira diferente por todo mundo, né? Você tem aqueles que estão aproveitando esse distanciamento, né, para descobertas, né, para produzir, para descobrir, para estudar, né? Você tem aqueles que têm uma certa dificuldade, né, em preencher o próprio tempo e, né, isso pode levar até algum distúrbio psicológico, a uma depressão, alguma coisa. Então, esse tema tempo, né, eu acho que ele tá na superfície. Mas, independente disso, é um tema que eu sempre gostei muito. Ele está sempre presente em muitos textos meus, né, que você ainda vai ter a oportunidade de conhecer. Eu acho que o versejar é um ato filosófico, né? E eu sempre gostei muito desse tema, né, do tempo, porque nós somos uma passagem, né? O nosso tempo um dia vai acabar, né? O que fazer com esse tempo, né? E sempre, eu acho que nós estamos num momento de transição, né? O tempo inteiro, a cada dia, a gente está numa transição, né? Então, o último vídeo, por exemplo, do Antônimos, né? Assim, cara, de repente você vê uns pássaros tomando uma decisão né, uma revoada e um mergulho, né? Aquilo é né, na laje, no terraço de um prédio. Aí você fala, cara, e aí você começa a fazer uma ligação, né? Aquele tempo da decisão, né? Imagina, né? Você toma uma decisão e mergulha, né? Mergulho. Então você tem que ter coragem, né? Você tem que ter decisão. E a gente está sempre, a vida inteira, entre antônimos, tomando uma decisão, né? A vida é uma bifurcação, né? Você tem um caminho, né? Mas esse caminho tem várias trilhas, né? E você, volta e meia, está numa bifurcação e tem que tomar uma decisão, né? Então, esse tempo, né? No Antônimos é aquele tempo da decisão, aquele momento da decisão. O Antônimos ainda tem uma questão interessante, que é a quantidade de significados que um ato nosso pode ter, né? Quer dizer, a gente ali, você traz novos significados ali a todo instante, quer dizer, são vários, então a gente faz a gente pensar também o quanto uma atitude nossa, dependendo do ponto de vista, ou dependendo da palavra que se imprima, tem um peso. Exatamente. A palavra escrita, principalmente, ela tem um peso muito grande. O que eu acredito, né, na palavra escrita, ela tem um peso maior do que a palavra dita, falada. Eu até pincelo um pouquinho disso no versejar, né? É porque quando você está em silêncio lendo, né, eu acho que o que a palavra te provoca, né, ela te provoca muito mais, né? Ela vai no seu íntimo, né? Você está lendo para você, né? Eu costumo dizer que palavras o vento leva, as palavras ditas, né? Você tem a opção de escutar ou não, de gravar ou não, né? Mas quando você está lendo, é diferente, né? Aquilo está indo diretamente ali no seu íntimo, né? E fica gravado, né? Então, eu acho que voltando ainda na questão do tempo, eu faço questão de tirar alguns momentos no meu dia para simplesmente filosofar, pensar, né? E ler, né? Principalmente, né, esses textos mais profundos. Isso te ajuda em todos os momentos, não só na produção artística, né? Na sua vida, né? O Goulart fala, né? Não existe vida sem arte, né? A vida precisa da arte, né? E eu acho que um dos papéis, né, da arte é justamente essa, te melhorar, te fazer melhorar, né? Te fazer evoluir, né?
E fica muito mais fácil você tomar decisões, né, quando você tem essa introspecção, né? Quando você guarda esse momento para você. Então, Eu tanto a acho, palavra quanto a imagem. eu acho muito interessante porque os seus vídeos, principalmente esses, o caminhar também, mas eu acho que esses, como eles são muito curtos, eles meio que convocam a gente a entrar naquilo ali muito rapidamente, mas depois aquilo fica meio que martelando, sabe? Assim, até porque você, no primeiro vídeo, você usa o slow motion, né? No último vídeo, você usa essa repetição, né? Do mesmo frame. Então, eu acho que a gente é convidado também a se repensar ali dentro daquelas suas propostas. E uma coisa que você falou aí, que a palavra dita, ela se esvai, e a gente está num momento que ela não se esvai, né? Porque tudo é gravado, são milhões de lives por dia que a gente vê, a gente quer acompanhar, né? E não consegue, porque... E, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque é sinal de que as pessoas estão tentando produzir, continuar, assim, mesmo que o momento seja difícil e que a gente precise ter uma certa... acho que atitude política mesmo em relação às coisas que estão acontecendo, as pessoas não param, talvez por isso mesmo, porque é importante não parar nesse momento. Então, eu vou te dizer que eu estou bem curiosa com essa sua faceta aí de vídeo arte, né? Que era uma coisa que eu não conhecia. O documentarista eu já conhecia um pouco, então, e o fotógrafo também. Então, a gente está muito ansioso pelos vídeos que vem por aí. É muito interessante quando você expõe os vídeos, porque você, ao mesmo tempo em que você está conversando aqui com a gente, você também não fecha, né, o significado dos vídeos. Então, isso é bacana. Perguntar assim, porque servindo como contraponto ao que a Roberta falou, a gente tem produzido conteúdo também em áudio, em vídeo, mas essa realização do ato de escrever, não sei se como é o que me dá mais prazer, eu ainda acho, talvez assim como o Edson, mais concreto, assim, porque a gente tem a oportunidade de escolher as palavras, né, e tudo, de maneira até um pouco artesanal, pensar uma ideia. Então, eu queria saber, Edson, depois que você construiu desenvolveu esse seu caminho dentro dos vídeos que você está produzindo, das obras que você está produzindo dentro do audiovisual, se você já começa a pensar uma parte da sua produção literária com essa construção de imagem, ou se você ainda não pensa por esse caminho com medo disso engessar um pouco tirar um pouco as suas asas na hora de você fazer uma construção de um texto, ou você já está seguindo um caminho de pensar visualmente aquilo que você está colocando no papel? Jorge, excelente pergunta sua. Eu acho que quando você grava, né, alguma coisa, algum vídeo, para em seguida produzir algum texto, isso acaba te engessando. Eu gosto da espontaneidade, né? Então, às vezes eu tenho ideias, eu vou gravar um vídeo assim, assim, assim. Um dia, né, se o texto vem, né, se eu sinto vontade de escrever algo e aquilo se encaixar naquele vídeo, né, então está ali, a obra está pronta, né? Assim como eu tenho textos já prontos, e falo, não, eu vou gravar um vídeo assim, assim, assado, dá para ilustrar dessa maneira, tal. Então, você tem... eu sou muito eclético no modo de produção, né? Então, eu tenho aquelas ideias já preconcebidas, né? Já pensando o texto, pensando o vídeo, mas eu gosto também de produzir ao acaso, né? E deixar que esse acaso junte texto e imagem, né? É o tipo de vídeo que eu não quero parar de fazer, né? Como a Roberta disse, assim, nós estamos na era da instantaneidade. Uma pessoa, para assistir um longa,
né, aquilo vira um evento, né, para ela poder ficar sentadinha, assistir um longa de 2 horas, né, aquilo precisa se tornar um evento, né? Fora isso, tá todo mundo se ligando em podcast, curtos podcasts, informação no Twitter, 250 caracteres, né? Então, o vídeo curto ele tem que ser incisivo e tem que ser impactante, né? Então, o que eu procuro trazer nesses vídeos é esse impacto, é causar um impacto, seja ele visual, né? Seja ele com o texto, com o áudio, né? E quando eu disse que a palavra escrita ela impacta mais, ou que a palavra dita, né, o vento leva, eu digo nas relações interpessoais, né? Às vezes você conversa, né, com a pessoa, né, e aquela conversa às vezes, né, a palavra dita, principalmente conselho, né? Eu costumo dizer que a coisa mais desrespeitada, ignorada, negligenciada no mundo é conselho de pai e mãe. É porque Se a você é gente pai. se a gente ouvisse, seguisse, né, talvez a vida de todo mundo seria muito melhor, né? Mas então, quando eu digo que a palavra, né, o vento leva, a palavra dita, o vento leva, é isso. É porque a leitura é um ato íntimo, né? Assim como a fotografia é um ato íntimo, assim como a gravação de um vídeo é um ato íntimo. Então, Jorge, assim, eu tenho uma maneira eclética de produzir, né? Eu gosto muito do acaso, né? E, de repente, revisitando, né, meus textos e meus vídeos, eu encontro alguma ligação entre eles. Mas também tem os vídeos que foram previamente pensados, né? Previamente concebidos. Bom, então agora a gente convida você a falar um pouco sobre o canal, sobre os novos projetos, o que te motivou também, né, a criar o canal e como é que o canal funciona, mais ou menos, para que as pessoas possam visitar e saber o que vão encontrar, a multiplicidade de imagens e palavras que vão encontrar no seu canal. Bom, o Histórias e Estradas, né, ele surgiu como projeto, né, depois da Baluarte Produções Artísticas, que é a produtora que eu criei com a Dandara. E o objetivo dele justamente é isso, é produzir conteúdo de qualidade, conteúdo artístico, né, com pegada social também, né, e projetos são muitos, Roberto, eu tenho uma lista enorme no papel de projetos a realizar e alguns aí que já estão, né, em fase de produção. Agora, a gente está lançando aí previamente o Tambores e Lamentos. Tambores e Lamentos foi uma necessidade que eu já vinha se alimentando desde 2016, quando a gente gravou o Congado.doc, né? A Dandara gravou, produziu o Congado.doc. A gente ainda não tinha criado a Baluarte Produções Artísticas. Ela produziu o Congado.doc com um selo de aluguel, digamos assim. E eu vi um material muito rico que foi produzido, né? O problema do curto é esse, né? Às vezes você produz um material enorme para depois resumir aquilo, né, em menos de meia hora, né? E uma coisa que me chamou, de novo, né, a minha ligação com o texto poético, né? E uma coisa que sempre me chamou, desde criança eu vivencio, né, essas festas de Congado, uma coisa que me chamava muita atenção eram os lamentos, os cantos, né, que são chamados de lamentos, a poesia deles, né? São lamentos, às vezes, de uma única estrofe, né, e aquilo vai se repetindo como mantras. E eu vi que tinha um material muito rico ainda, lá desde 2016, né, para trabalhar. Eu resolvi revisitar esse material e produzir o Tambores e Lamentos. E nessa minha pesquisa eu tive a grata surpresa de conhecer o Jeremias brasileiro, que é uma figura fantástica, uma pessoa fantástica, que vocês vão ter a oportunidade aí
de vivenciar no curta. E depois disso, né, tem, além da trilogia, né, tem esse outro aí que eu não sei ainda, eu vou começar a elaborar o roteiro de montagem agora, que é a princípio o título é Carreiros e Candeeiros, né, que é imagina, o Brasil foi colonizado e construído, né, às custas dos carros de boi, né? Tudo foi transportado, era transportado em mulas e aquilo que era mais pesado era em carros de boi. E é uma tradição que poucas famílias, né, mantêm, né, nesse interiorzão. E tem vários outros projetos, mas o Histórias e Estradas, né, eu criei o canal e tem esse objetivo de mostrar um Brasil, mostrar essa cultura riquíssima que a gente tem, essa diversidade riquíssima, né, que a gente tem de manifestações culturais, de manifestações religiosas, de manifestações sociais, né? Então, ele vai estar muito focado em Brasil, e nesse Brasil de sertão, nesse Brasil de grotão, né, que a gente precisa valorizar, né? A gente precisa registrar, precisa documentar, precisa levar, né, para o público, né, de forma independente, né, para que não tenha nenhum corte, para que não tenha nenhuma censura, para que não tenha nenhuma limitação, né? Eu não limito as minhas obras a nada, né? Às vezes eu deixo de participar de festivais, né, porque eu teria que cortar alguma coisa para reduzir o tempo. Eu prefiro manter, entendeu, a minha obra do jeito que ela está, né? Porque o meu objetivo não é o festival, o meu objetivo é o público, né? Meu objetivo é mostrar para o Brasil, né, esse Brasil que poucos conhecem e, consequentemente, poucos valorizam. Eu ia falar duas coisas para você, para terminar, mas então acho que eu vou falar quatro. Uma é que, é que o nosso Brasil realmente ele é muito múltiplo, é gigantesco, então as coisas não chegam, a cultura não chega, né? Eu acho que principalmente a região sudeste, a gente é muito ensimesmado, né? Muito fechadinho aqui e não consegue sair, né? Para entender a multiplicidade de corpos, de saberes e de coisas que o Brasil produz. A outra que eu ia te falar é que, para mim, você é um poeta, né? Independente da plataforma que você esteja utilizando, se a escrita, se a fotografia ou se a imagem audiovisual, eu acho que o que pulsa em você é a poesia. E queria te dar um acalento no coração para te dizer que muitas vezes eu ignoro as palavras da minha mãe, mas eu tenho um livrinho que ela me deu a primeira vez que eu saí de casa, que ela escreveu lá para mim um recadinho, e toda vez que eu tô meio assim, perdida, eu vou lá e leio. Então, assim, saiba que os conselhos, eles ficam de alguma maneira, sabe? A gente finge que ignora, mas Depois de adulto, a gente resgata os conselhos. eles estão lá guardados. Eu queria agradecer bastante a sua presença aqui na Apostila de Cinema, né? Convidar a todos que visitem o canal, porque, como o Edson aí já mostrou, existe uma pluralidade e é um canal que está crescendo também. A gente valoriza bastante a produção independente justamente por isso, Edson, porque a gente não tem censura, a gente fala o que a gente quer, a gente filma do jeito que a gente quer, e isso é uma coisa que a gente valoriza bastante na apostila. E, novamente, te dar parabéns. Jorge, você tem alguma colocação? Dar parabéns, agradecer por ter conversado com a gente sobre a trilogia e falar para quem ainda não assistiu a trilogia Homeostasia, Devagar, Versejar, Antônimos, estão lá disponíveis no canal, Histórias e Estradas, também tem o Caminhar, então, e falar que estou ansioso pelos próximos projetos aí, que bom que já estão aí em vias de serem lançados também, e quero sempre que você participe aqui com a gente nas nossas conversas aqui na Apostila de Cinema, porque a gente sempre aprende muito e é uma conversa sempre muito boa sobre audiovisual e sobre poesia também, né? Como a Roberta falou,
a gente está diante de um poeta. Muito obrigado, Edson. Obrigada, Edson. Eu é que agradeço, né? Agradeço muito mesmo vocês, né? E parabenizo também, porque o Apostila de Cinema é algo muito original e faltava muito. Você pode ver que você tem muitos festivais de audiovisual aí pelo interior do Brasil com produções fantásticas e que não tem um lugar, não tem seu devido valor, né? Não tem a devida divulgação, né? E o Apostila de Cinema, eu acho que ele ocupa esse lugar, ele oferece esse lugar, né? Essa produção, né, riquíssima que a gente tem, né, no Brasil. Então, eu sou muito grato ao convite de vocês, muito honrado, né? E também muito feliz, né, por estar participando aí desse projeto de vocês, o Apostila de Cinema. Vocês estão realmente de parabéns, né? Eu espero vida longa para o Apostila de Cinema, que realmente é uma coisa que faltava muito, né? E só lembrar que o Histórias e Estradas pretende levar o cinema também para esse Brasilzão, esses grotões aí. A gente está preparando aí, sabe, um cinema itinerante, né? Levar um cinema itinerante aí para esses grotões do Brasil, não só como uma forma de retribuição. A gente vai lá, a gente capta histórias, né? E eu acho que a gente tem que levar algo em troca, né? Então, a gente leva o cinema, a gente leva a fotografia, né, em troca. Quem sabe, daí em diante, eles também possam produzir suas obras, né? Então, também tem esse propósito aí, Histórias e Estradas, né? Mas a poesia ajuda a gente a ser feliz, né? Então, eu espero, sabe, que ela ganhe mais espaço até na vida das pessoas, né, do que hoje tem, né? Então, agradecer muito a vocês, e parabenizá-los também. Obrigada, viu, Edson? Esse foi mais uma Apostila Convida. Voltamos aí a qualquer momento com mais uma entrevista. Muito obrigado, Edson. Boa noite.